Olá, tudo bem, turma? Vamos falar mais um povo antigo da antiguidade, a civilização romana ou a Roma antiga. Vamos abordar este assunto nesta aula que vamos tratar sobre Roma. Bem, vocês sabiam que a língua portuguesa, assim como o francês, o espanhol e o italiano, são originários da língua latina, né? Essa língua nasceu na civilização romana. Então, tanto nós como a língua francesa, o espanhol e o italiano são derivados da mesma língua, né, da língua latina, que nasceu na Roma antiga, tá? Então, é, as sociedades ocidentais de hoje, elas conservam muitos aspectos da civilização romana, tá? O direito moderno, por exemplo, o curso de direito o curso de direito hoje, ele tem muita influência das leis e do modelo romano, né, dos direitos romanos, tá? A República moderna e o sistema de governo, tá, adotado em vários países, inclusive no Brasil, tem como referência a República Romana, tá? Então a civilização romana, ela surgiu do desenvolvimento da cidade-estado de Roma. Então Roma, a cidade-estado de Roma, deu origem à civilização romana. De Roma, essa região começou a se expandir, se tornando um grande império, tá? Tanto que quando na Bíblia Sagrada, quando nós lemos também, nós vemos a influência dos romanos, né, na época de Jesus Cristo. Então, subentende que aquele período ele estava no domínio do Império Romano. Tá? Então, como surgiu, né, esse período? A história de Roma era dividida em três períodos. Quais são? Primeira fase, a monarquia. Segunda fase, a república e o império. Qual é a origem de Roma? Bem, a origem dos povos, a origem de Roma está, né, ligada à Península Itálica, onde hoje é a Itália, né? Então, povos índios europeus chegaram à Península Itálica durante o segundo milênio antes de Cristo. E mais tarde, um conjunto de 7 aldeias de pastores localizadas no alto de 7 colinas na região do Lácio deu origem à cidade de Roma. Então, ainda no segundo milênio, povos índios europeus chegaram à Península Itálica, se alocam ali e séculos mais tarde, um conjunto de 7 aldeias se unem na região do Lácio, no alto de 7 colinas, na região do Lácio, e dão origem à cidade de Roma, né? Pouco antes da fundação de Roma, a Península Itálica era ocupada por vários povos, destacando-se os italiotas, os etruscos e os gregos. Então, antes da fundação de Roma, esses povos, os italiotas, os etruscos e os gregos, eles ocupavam aquela região, tá? Então, por volta do século 8 a.C., Roma torna-se importante povoado na região e ela funciona como centro de defesa contra os frequentes ataques, né, dos povos vizinhos. Então, Roma começa a ter esse destaque. A sua condição geográfica, perto da junção de várias vias naturais de comunicação, como o Rio Tibre, facilitava o contato de seus habitantes com diversos povos. Dessa forma, essa facilidade de contato, o que acontece? Ela recebe mais influências externas, em especial dos etruscos e dos gregos, tá? Então, aqui na linha do tempo, na página 159 do livro de História, na linha do tempo, nós vimos a fundação lendária de Roma, a disposição do reino de Tarquínio, né, as guerras púnicas, são processos que geraram na Roma. Bem, existe também uma outra versão, além da versão histórica, né, que vários povos na região do Lácio deram origem à cidade de Roma, também tem a lenda de Rômulo e Remo, né, que segundo isso deu origem ao nome Roma, né, e à cidade de Roma. O principal mito da fundação atribui ao príncipe Rômulo, ao príncipe troiano, né, sobrevivente da guerra de Troia, que acabou indo para a região do Lácio, na Itália, e seus descendentes, Rômulo e Remo, seriam os fundadores da cidade de Roma, né, de Roma. Segundo a lenda, Anúlio, tio de Rômulo e Remo, era rei de Alba Longa, uma das aldeias do Lácio, e temia perder o seu trono para os sobrinhos, e diante disso, para garantir sua permanência como rei, Anúlio ordenou que os bebês fossem jogados no rio Tibre. E segundo a lenda, eles foram salvos por uma loba, amamentados por ela, e tempos mais tarde foram resgatados por camponeses.
tá? E mais tarde eles depuseram o rei Anúlio e fundaram a cidade de Roma em 753, né? Então essa é uma das lendas. A sociedade romana. Bem, a sociedade romana, ela é formada, a base da sociedade, né? As famílias se agrupavam em clãs, tá? A família era a base dessa sociedade romana e as famílias eram organizadas em clãs de acordo com a origem dos seus antepassados. Em Roma havia clãs de origem etruscas, sabina e latina. A sociedade romana era dividida em 4 categorias sociais, que eram os patrícios. Os patrícios eram livres cidadãos romanos, né, eram chefes de clãs. Os clientes, que eram livres e sem direitos políticos, né? Os plebeus, livres e sem direitos políticos, e os escravos, não livres, né? Eles não eram livres, tá? O que é um clã? O clã é um conjunto de famílias cujos membros acreditam ser descendentes de um ancestral comum, ainda que remoto. Sabino, o que é Sabino? Relativo aos sabinos, povo da Itália Central, assim como os latinos fazem parte do grupo conhecido genericamente como italiota, ok? Então vocês observam aí que a sociedade romana era formada por patrícios, plebeus, clientes e escravos, tá? Escravos, tá? Escravos. As mulheres em Roma. Bem, as mulheres, a situação das mulheres de Roma variou muito ao longo da história romana. Então, embora fossem excluídas oficialmente da vida política, elas tinham mais participação, a maioria das vezes elas tinham mais participação na sociedade do que as mulheres gregas. Os principais papéis dessas mulheres eram de esposa e de mãe, né? Então, as mulheres na sociedade romana também eram destinadas, os principais papéis eram de esposas e mãe, tá? Os chefes de família escolhiam quem de suas filhas, né, com quem suas filhas deveriam casar. Então, na família, o pai escolhia com quem as filhas deveriam se casar, né? E podendo realizar o casamento quando elas completassem 12 anos. Então, aos 12 anos, as meninas já eram entregues aos esposos. Então, a partir de 12 anos, elas já eram entregues, né, para o casamento. Mesmo sujeitas ao poder de um homem, principalmente do pai, o chefe da família, ou do marido, as mulheres romanas frequentavam espaços públicos, como teatros e tribunais, né? E assumiam diferentes papéis na Roma Antiga, como comerciantes, sacerdotisas e parteiras em outras funções. Então, elas exerciam essas funções, as mulheres romanas, né? Além disso, a família se transformou com o expansionismo romano, né? Devido ao expansionismo romano, a família vai ser transformada, vai ter mudanças. Por causa das guerras e da ausência dos maridos e da morte do marido, as mulheres conquistaram o direito à herança dos bens paternos e à administração dos bens. Então, com o expansionismo, as guerras constantes pela conquista de outros territórios, as mulheres passam também a ter direitos de herança, né, e a administração dos bens da família. Essas mulheres, elas sabiam ler e escrever, eram proibidas de tornar públicos seus escritos, né? Elas eram proibidas de publicar seus escritos, mas elas sabiam ler e escrever, e muitas delas escreviam, mas os seus escritos eram proibidos, e por isso que algumas delas usavam nomes masculinos para que seus escritos fossem divulgados. Estudos das práticas representações femininas geralmente era realizado com base em textos escritos por homens, né? Então, por isso, o estudo das práticas e representações femininas, aquilo que eu falei para vocês, eram representados na figura de homens, do texto como escrito por homens, né? Então, vejam aí. O período monárquico. Vamos tratar agora do primeiro período, o período monárquico. As afirmações sobre os primeiros tempos de Roma são raras. Esses primeiros períodos da história de Roma, que é o período monárquico, se dão através mais de escavações arqueológicas e que continuam ocorrendo na cidade de Roma, né? O que leva a novas descobertas. Mas, segundo Tito Livio, que viveu entre 59 a.C. e 17 d.C., e Virgílio, 70 a.C. e 19 a.C., os 4 primeiros reis do período monárquico teriam sido latinos. Então, os 4 primeiros reis do período monárquico foram latinos, que foi Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio, né? Então, a partir do século 7 a.C., o Lácio ficou sob o domínio dos reis etruscos,
né, que foi Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Então, os primeiros reis eram de origem latina, os 4 primeiros reis, e a partir do século VII os etruscos assumem a monarquia, sendo 3 reis, Tarquínio Prisco, né, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Na época da monarquia, os reis romanos governavam até a morte. Na época da monarquia, o rei só passava o cajado quando ele morria, né? E eles comandavam o exército, conduziam cerimônias religiosas e determinavam as punições como um juiz. O seu poder era controlado pelo Conselho dos Anciãos ou Senado. Esse órgão era formado pelo chefe dos clãs e podia vetar as decisões do rei. Então, o controle do rei, o rei era controlado por esse Conselho de Anciãos ou Senado, né? Havia ainda a Assembleia Curiata, reunião de clãs, né? Reunião de clãs, formada por todos os patrícios. Então, os patrícios, que eram chefes de clã, participavam da Assembleia Curiata, e eles votavam leis e decidiam sobre as declarações de guerra ou de paz. Então, essa era a função da Assembleia Curiata, formada pelos patrícios. Sendo que, tanto no Conselho de Anciãos ou Senado, como na Assembleia, só participavam os patrícios, que tinham direito político. Clientes e plebeus não tinham direitos políticos, tá? Os patrícios ampliaram pouco a pouco seu poder ao longo do século VI a.C. e sob o governo dos últimos reis etruscos, né, dos reis de origem etrusca. Eles dominaram, então com o tempo eles vão dominar, sob o governo dos últimos reis etruscos, eles, os patrícios, vão dominar a Assembleia e o Senado e acabaram derrubando a monarquia, o que nós vamos assistir na próxima aula, que é a República Romana, tá? Então, boa semana e boa aula para vocês.